Você já ouviu os temas deste culto ou destes cultos? Nossa igreja tem 2 temas sempre tirados da mensagem da parte da manhã e que regem os cultos. Por isso o irmão Renato fez a anotação sobre as músicas que você cantou e ainda vai cantar aqui. Que bênção é nós podemos cantar a graça de Deus, podemos cantar o amor de Deus. Hoje nós chegamos, dentro da nossa série de 5 expressões de autoridade, chegamos no sola gratia, ou somente a graça. Nós já vimos o sola Escritura, solus Christus, ou seja, somente a Escritura como fonte de autoridade, somente Cristo como sendo o único capaz de salvar pecadores, e hoje chegamos à graça, e vamos ver o que ela significa. Dentro dos temas, graça maravilhosa, e no que se refere a nós, nós somos salvos pela graça. Irmãos, o que está sempre em vista aqui é a questão da autoridade. Por isso, o título dessa série é 5 expressões de autoridade. Qual é o ambiente, qual é o contexto histórico em que surgem os 5 solas da Reforma? Só a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a fé, somente a Deus a glória. É um contexto de autoridade, dentro do confronto com a igreja romana medieval. Ela tem aquilo, e tem até hoje, aquilo que a gente chama de banco de 3 pernas, no que toca à autoridade. Sobre esse banco se senta a autoridade, ou se assenta a autoridade da igreja romana. O primeiro deles é a Escritura. Sim, eles declaram que a Escritura é a palavra de Deus e é autoritativa. O problema é que não é só a Escritura. Também está a tradição sagrada, como é chamado o papado. Já tive chance de mostrar aos irmãos, e de vez em quando eu faço referência, que saindo da Escritura, saindo de Mateus 16, você não consegue de jeito nenhum chegar à instituição que é o papado. Ela é uma instituição que surgiu ao longo de diversos desenvolvimentos históricos. Mas ninguém lendo Mateus 16, o texto que é apontado como base para aquilo, o texto de Pedro e a pedra, ninguém chegaria à conclusão, opa, temos que ter um papa, temos que ter alguém que seja uma autoridade, cuja palavra seja par a par com a própria Escritura. Essa é a tradição sagrada. E também o magistério. Ou seja, além da Escritura, além do papado, você tem o magistério, o colégio dos mestres da igreja, simbolizado principalmente com os cardeais, e a partir daí numa escala hierárquica, onde a autoridade para dizer como ser salvo, como o salvo vive, o que o salvo faz, o que é a igreja, quem é a igreja, como a igreja faz as coisas, repousa sobre esse banco de 3 pernas. O que os reformadores fizeram foi arrancar 2 dessas pernas e o banco não caiu. Eles deixaram somente a Escritura como fonte de autoridade. É somente a Escritura. Foram acusados de ter um papa de papel. Ou seja, eles reconheciam que a autoridade papal tinha o mesmo peso da Escritura. Quando fizeram essa alcunha aos protestantes. Sim, eles reconheceram isso. Nós poderíamos dizer, se você quer dizer assim, sim, aceitamos isso, porque essa é toda a autoridade que nós temos e toda de que precisamos. A palavra de Deus, inspirada, soprada, você lembra da primeira pregação? Inspirada pelo próprio Deus, autoritativa, através de homens que ele usou para registrar e preservar a sua palavra. Os estudos a respeito de como isso aconteceu estão aí para quem quiser ver. Porque as pessoas dizem, mas como pode? Tem traduções, tem isso. Tem gente, às vezes eu me espanto com essa pseudo-inteligência que chega aqui. Gente, mas como é que você crê num livro que tem tantos anos? Eu falo assim, será que essa pessoa que levanta essa e outras questões similares nunca pensou que no século XXI a lista de pessoas que já teve que lidar com esse problema é enorme? Por mais de 2000 anos de igreja, de história da igreja. Será que pensa todo mundo é desonesto? Todo mundo foi enganado? Todo mundo foi tolo? Todo mundo que afirma que esse livro é a palavra de Deus é gente que não sabe pensar, que abdicou da capacidade de raciocinar? Quando a própria Bíblia diz que nós precisamos amar a Deus com o entendimento.
Então nunca se espante com as acusações que fazem, não, irmão. Não existe nenhuma acusação nova. Não vão conseguir fazer uma coisa nova. Assim, olha só vocês, você vai poder olhar e vai ver que a Igreja de Cristo sempre teve que lidar com essas circunstâncias, com essas situações em algum momento. Não tem como. O bom disso é que esses desafios já foram enfrentados, confrontados com a Escritura, e a igreja continua aí. Tem péssimo testemunho de crente? Tem péssimo testemunho de pastor? Tem. Descobrimos que a igreja é formada por pecadores e não por anjos. Olha só, grande descoberta, não é? Graças a Deus nós podemos afirmar, e como os irmãos vão ver hoje, no Sola Gratia, sim, nós somos miseráveis. Só que Deus ama o que não presta. O nosso amor, como disse Platão, é filho da necessidade. O amor de Deus não. Deus não tem a menor necessidade de amar pecadores, de amar seres humanos. Deus sempre foi amor, porque o único Deus verdadeiro é trino. É o único Deus, mas é tripessoal. O amor sempre fluiu entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus não tem a menor necessidade de nós para amar. O amor dele é, como vamos ver, espontâneo, totalmente soberano e totalmente determinado também. Então esse é o tema da nossa mensagem. E a nossa tarefa aqui é que a palavra graça, que tem lugar central na fé cristã, ao lado da palavra de Cristo também, até porque é impossível separar a graça do Senhor Jesus. Porém, como tantos outros vocábulos teológicos, como igreja, perdão, fé, presbitério, glória e muitos outros, o verdadeiro sentido se perde por causa do uso constante e fora do contexto da história da redenção apresentada nas Escrituras. Não é por causa do uso constante, é por causa do uso constante fora desse contexto. Nós vamos investigar e tentar recuperar um pouco do precioso significado dessa palavra tão preciosa à nossa fé e à nossa vida. Eu convido você à leitura da carta de Paulo a Tito, no capítulo 2, nós vamos ler de 11 a 15. Sim, pessoal da mídia, de novo eu fiz. 11 a 15, e não somente o versículo 11. A graça de Deus. Tito, capítulo 2, versículo de 11 a 15. Então, leiamos Tito, capítulo 2, verso 11. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Ensina estas coisas, também exorta e repreende com toda a autoridade. Ninguém despreze você. Essa é a palavra de Deus. Você conhece a história do beduíno que estava lá na sua barraca, na sua tenda, e de repente entrou alguém correndo, desesperado, medroso, caiu lá e pediu: socorro, me salva, ajuda-me de algum jeito. E ele então você agora está debaixo da minha hospitalidade, da proteção da minha casa, fique aqui. E daqui a pouco parece uma horda de pessoas ali dizendo: um assassino entrou aqui na sua casa. E aí eles veem aquele homem num canto lá e dizem: esse é o assassino. E ele diz: olha, eu não posso entregar ele para vocês, ele está debaixo da hospitalidade, da minha hospitalidade, vocês conhecem a lei da hospitalidade. Enquanto ele estiver comigo, eu tenho que guardá-lo, vocês não podem fazer mal a ele. Mas ele é um assassino. Sim, eu sei, mas ele está debaixo da minha guarda, da minha salvação, da minha hospitalidade. Você não está entendendo. A pessoa que ele assassinou foi seu filho. Aquele homem olhou e disse: mas ele ainda está debaixo da minha hospitalidade, debaixo da minha tenda, e vocês não podem tocar nele. Se ele matou meu filho, ele vai ficar no lugar do meu filho agora. E sim, o que se espera no final dessa história é que as pessoas digam: uau, só que ela é falha, na verdade. Sim, eu também já ouvi isso. Talvez eu tenha desmanchado algum castelo aí. O problema é que essa tentativa de escrever a graça de Deus assim, embora ela tenha muito, ela deixa escapar aspectos da graça que são bastante concretos, bastante vivos.
e muito impactantes. Talvez você já tenha ouvido a definição clássica: graça é favor imerecido. Alguém já aprimorou: graça é favor imerecido dado a um ofensor, a um inimigo. Você pode melhorar isso: graça é um favor imerecido dado a um ofensor que não quer aquele favor nem aquela graça. Nós podemos fazer isso, mas novamente, se você ficar só com isso em mente, você vai perder muito do que a Escritura diz realmente através do que seja a graça. São tentativas. Eu não estou dizendo que elas estão completamente erradas, mas não fique só com isso. Elas falham. A principal fraqueza delas é nos passar a ideia de que a graça é algum tipo de princípio ou força impessoal. Não é isso. Aliás, você já tem visto que as grandes virtudes cristãs não são sentimentos, não são princípios, nem são forças impessoais. Elas se manifestam através de agentes vivos, agentes morais e moralmente responsáveis. Nós devemos banir a ideia de sentimentos, de conceitos e de princípios. Embora sentimentos estejam envolvidos em muitos desses conceitos estejam envolvidos em muitos desses princípios, e certamente são princípios que nós estamos pregando. Mas às vezes eu penso que nós teorizamos demais. E quando nós queremos sair da teoria, nós fazemos uma teoria pior na prática. Porque você sabe que a sua prática sempre é prática de alguma teoria. Não existe prática sem teoria por trás dela. Aquele pessoal que diz que não quero teoria, você fala demais, você pensa demais, tem que agir, geralmente sai, age e faz uma bobagem bem grande. O importante é fazer. Não, se você não considera realmente as coisas em termos de conceito, em termos de proposições, e a Bíblia está cheia de proposições, de afirmações categóricas a respeito de quem Deus é, de quem nós somos, daquilo que Deus faz, do que a igreja é, de como a igreja faz o que faz. Se a gente joga isso de lado, a gente perde a palavra de Deus e a gente vai colocar a nossa teoria em prática, geralmente uma teoria ruim. Vai nos fazer mal, porque se distancia da palavra de Deus. Lembre-se, Paulo disse: é por isso que eu fui constituído mestre dos gentios. Ele não estava apenas se dando um título, ele não estava apenas compondo uma boa frase. Paulo estava dizendo: existem coisas a serem ensinadas no Evangelho. Existem coisas que as pessoas não conhecem. Elas precisam ouvir, para ouvindo a palavra de Deus possam crer. E crendo sejam salvas. Nós temos o que ensinar. Não é uma experiência. A fé cristã não é experiência, não é sentimento. Muita gente sente qualquer coisa. Você toma uma feijoada de noite, o que não aconselho ninguém a fazer, e aí pronto. Acorda no dia seguinte, talvez com algum sentimento que não vai ser nada bom. Você está debaixo de alguma pressão psicológica, seja ela boa ou ruim. Eu me lembro de uma menina dando testemunho do pai dela. O time dele venceu e ele disse: eu vou pagar para todo mundo uma rodada de bebida aqui. E ela diz: meu pai já está bêbado. Debaixo dessa pressão da bebida, ele amanhã vai acordar e vai ver que gastou um dinheiro que ele não podia gastar para fazer isso que ele está fazendo aqui. Irmão, isso acontece na fé. Eu senti alguma coisa. É por isso que, se você entra aqui na nossa igreja, você não é crente, você não é batista bíblico, não é batista bíblico reformado. Você entrou aqui, você vê: pastor, eu gostei muito dessa igreja. Eu vou dizer: que bom, irmão. Bom que lhe fizemos bem, nós oramos por isso. Mas se você quiser ser membro dessa igreja, nós vamos perguntar a você muitas coisas. Nós vamos orar com você, nós vamos ler a Bíblia com você, nós vamos fazer muitas coisas antes de chegar a isso. Porque não adianta vir aqui na base de sentimentos. Infelizmente, os sentimentos se tornaram o grande juiz de tudo, de todas as decisões importantes. Se você sente, faça. Siga o seu coração, que é um desastre isso. Nosso coração é enganoso, desesperadamente corrupto, como diz o profeta Jeremias. A graça não é um tipo de princípio e força impessoal, embora ela certamente seja poder e certamente possa ser definida como um princípio. Então o problema não é tentar uma definição, o problema é que essas tentativas acabam roubando todo o brilho que impactou os apóstolos. Se você ler o Novo Testamento com cuidado, você vai ver que os apóstolos estão constantemente impactados pelo conceito de graça. Esse conceito foi tão grandioso para eles, esse impacto foi tão grandioso, que a palavra graça se tornou a palavra-chave da própria fé cristã.
ela se torna uma palavra central no Novo Testamento. Graça é o assunto do Novo Testamento, do princípio ao fim. A Trindade, a própria Trindade, é apresentada como agente da graça. Em 1 de Pedro 5,10 você lê, e o Deus de toda graça, fazendo referência ao Pai, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. O Deus de toda graça. Atos 15:11. Mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, assim como eles. Hebreus 10:29. Imaginem quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. O Pai, o Filho, o Espírito, a Trindade são os agentes da graça. Os apóstolos ficaram tão impactados que eles criaram um novo tipo de carta, um novo tipo de documento. Eles trocaram o habitual salve das epístolas do seu tempo, as epístolas, as cartas greco-romanas, pelo graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo inicia assim todas as suas cartas, e as dos demais apóstolos usam expressões semelhantes. Eles ficaram tão impactados que eles mudaram o final da carta. Em vez do mais comum a Deus, que era usado nas correspondências antigas, das quais nós ainda temos várias preservadas, eles encerram geralmente dizendo a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, ou simplesmente a graça esteja com vocês. Eles mudaram isso. Eles tinham um modelo. Eles mudaram o modelo. Não é simplesmente salve, é graça e paz. Não é simplesmente a Deus, é a graça esteja com vocês. A graça, diz o Novo Testamento, ela nos sustenta. Segundo aos Coríntios 12:9. Você lembra do texto do espinho na carne? Paulo fala, um espinho na carne. Esquece o espinho, você não vai nunca descobrir o que é isso. A gente vai conjecturar. Simplesmente Deus não colocou isso na Bíblia. Paulo não registrou isso porque não interessa para nós. O que importa saber é que seja lá o que for que nos incomoda, pode ser um instrumento da graça de Deus. No caso, Paulo conclui, então ele, Deus, me disse, a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí Paulo continua, de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. A graça sustenta. As boas novas acerca de Jesus, ou seja, o próprio Evangelho, são boas novas de graça. Atos 20:24. Porém, diz Paulo, ao se despedir de um grupo, porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. As boas novas são as boas novas da graça de Deus. Para os apóstolos, a graça era o fator fundamental da vida cristã. E a salvação é graça do começo ao fim. Como diz um professor e amigo meu, na salvação, Deus tem a iniciativa e tem a acabativa. Eu gosto da criatividade dele nisso aí. E segundo o Novo Testamento, os apóstolos nos apresentam a graça junto com o dever da gente conhecer, da gente receber e da gente perseverar na graça. Você conhece a graça no Evangelho, você recebe essa graça. O Novo Testamento nos aconselha a não receber essa graça em vão. Paulo elogia a igreja que não recebeu a graça em vão. A graça veio no Evangelho e eles acolheram a graça, se entregaram à graça, se sujeitaram à graça e finalmente perseverar na graça. É um dever do crente também. Por isso, irmãos, tentar ler o Novo Testamento sem considerar esse arcabouço, essa estrutura da graça, sem compreender o que a graça de Deus é, vai levar necessariamente a uma dessas três coisas, no mínimo. Ou a moralismo, ou a legalismo, ou a misticismo.
Sim, todo mundo que pega o Novo Testamento ou a Bíblia de um modo geral para ler e não considera o que é a graça de Deus, vai terminar num desses três lugares. Ou moralismo, ou misticismo, ou legalismo. Uma dessas três coisas. E é por isso, por não considerar a graça, que muita gente acaba fazendo exatamente esse tipo de leitura, por não considerar a graça, que muitos vivem um cristianismo de justiça própria, em que tenta se fazer o outro à imagem de si mesmo. É quando eu tento fazer o outro à minha imagem e semelhança. Ele tem que ser igual a mim, ele não pode fazer isso porque eu não faço. Ele tem que fazer isso porque eu acho que isso deve ser feito. Ao invés daquela boa definição de discipulado que nós temos aqui na igreja, ou seja, discipulado é quando você se esforça, sacrificialmente inclusive, para tornar o seu irmão cada vez mais parecido, não com você, mas com Jesus. Quando a pessoa não lê a Bíblia numa estrutura da graça de Deus, o que ela acaba fazendo é exatamente isso. Ela tenta se projetar nos outros. Isso pode acontecer entre os crentes, isso pode acontecer do pastor com relação à congregação, ou de qualquer outra forma. É por não compreender a graça que o ser humano, em geral, busca alcançar a salvação por suas próprias forças. A teologia da glória, que nós mencionamos na semana passada, é uma tentativa de você chegar a Deus através da sua própria capacidade. Ao invés da teologia da cruz, ao invés de você chegar diante da cruz de Cristo, estender mãos vazias, mãos de mendigo, você diz, não, eu consigo chegar lá. Eu vou pondo passo a passo, degrau a degrau, como muitos monumentos religiosos, eu citei isso em pregação anterior. Por que aqueles monumentos eram construídos assim? Porque em muitos deles, geralmente, quase sempre, eles têm função religiosa, e em muitos deles os sacerdotes usavam a escada, subiam para chegar lá em cima, para encontrar a divindade. A divindade vem, mas ela não consegue vir até aqui. Ela para lá, ela quer ver o seu esforço, ela quer ver o que você pode fazer, para então ela te abençoar. E então você, na figura do sacerdote, você sobe para se encontrar com ela lá. O evangelho é completamente diferente disso. Deus não está esperando ver seu esforço, porque você não tem esforço que você possa apresentar para Ele. Deus não está vendo o que você pode fazer para Ele, porque a justiça de Deus não pode ser satisfeita pelo melhor de nós, pelo mais santo de nós. A nossa melhor santidade ainda é um insulto à santidade de Deus. É por isso que é uma loucura você dizer, eu quero que Deus me faça justiça. Sim, eu entendo isso em alguns casos. Você está numa disputa lá em que você foi falsamente acusado, eu entendo a sua oração, Senhor, olha, faz justiça, Senhor. Mas se você esperar que Deus, sendo justo com você, vai colocar você na eternidade junto com Ele, isso não vai acontecer. Se Deus for justo conosco, Ele vai nos dar juízo eterno, que é o que nós merecemos. Portanto, Deus não está esperando a gente subir em lugar nenhum. É por isso que a gente não chama isso aqui de altar. Não existe altar na igreja protestante. Não existe altar na igreja evangélica. Existe evangelho. Existe evangelho. O altar é lugar de sacrifício. Nós não temos mais sacrifícios para fazer. A cruz que temos aqui é apenas o símbolo do único altar que Deus aceitou. Aquela cruz, fora dos muros de Jerusalém, aonde o Rei da Glória, aonde o Senhor da Graça foi crucificado pelos nossos pecados, pagou o preço que nós não podíamos pagar, fez a obra que nós não podíamos fazer, e Ele sim, quando sobe aos céus, como diz Paulo aos Efésios no capítulo 4, Ele leva os homens consigo, os homens que Ele conquistou, os seres humanos que Ele ganhou com a sua morte, com a sua ressurreição. Nós não subimos por nós mesmos, mas nós estamos à direita de Deus. É isso que Efésios 1 diz, estamos nas regiões celestiais. Como? Porque nós estamos em Cristo, aqueles que creem em Cristo. Há um homem sentado à direita de Deus nos céus. O nome desse homem é Jesus Cristo, Deus, homem. E nele estão todos aqueles que confiam nele, que confiam na sua morte, que confiam na sua graça. Você não sobe, é Deus quem pega você e leva para lá. Ou então, nenhuma outra coisa vai ajudar você ou a mim a chegar perto de Deus. Não queremos a teologia da glória, a nossa glória. Preferimos a teologia da cruz, na qual Jesus morreu e se deu por nós.
Alguns se referem à graça como sendo dádivas ou bênçãos de Deus. Está correto, está na Bíblia. Mas embora isso esteja correto, é preciso tomar cuidado. Por exemplo, em Romanos 5, 1 e 2, Paulo fala da graça como sendo a nossa posição em Cristo. E que posição maravilhosa, a posição da justificação. Você sabia que a justificação é uma doutrina que você sempre usa quando o diabo vem com acusações para você? Porque eu e você somos falhos, irmãos. De vez em quando nós não estamos bem. Nós acordamos com 2 pés esquerdos, se é que isso tem algum sentido. De vez em quando o diabo vem e faz comparações. Ou o diabo gosta de comparações, irmão. Uma das piores coisas que as mamães fazem é quando elas tentam comparar seus filhos com os filhos das outras. Já tentou fazer isso? Se tentou, desista. Se não tentou, nunca faça. O diabo é que gosta dessas comparações entre pecadores, entre seres humanos, entre vasos de barro. E aí ele aponta para você, olha lá, você não é tão crente como aquele lá, não. Você não é uma crente fiel como aquela irmã. Ela está sempre na igreja, você não vem sempre. Ou você esquece de ler a Bíblia, ou você esquece de orar, o que realmente é um pecado, o que realmente enfraquece você. Você está achando que o diabo vai dizer assim, vou te dar um tempo, dar uma trégua aí já, porque você falhou, mas eu vou esperar você levantar para a gente brigar de novo. Não, quando você cai, o diabo quer pisar, entendeu? Mas aí você lembra da doutrina da justificação, como em Romanos 5, 1, 2. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual, o Senhor Jesus, obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Paulo está dizendo aqui justamente isso. A posição de justificados é graça de Deus. E você está numa posição que não muda. A justificação é como uma sentença. A justificação não aponta para como você está se sentindo. Ela não aponta para a sua maturidade cristã, se você cresceu ou não. Ela aponta para a sua posição diante de Deus. Em Cristo você está justificado e Deus tem paz com você. Significa que toda vez que você vem dando ouvidos à voz do diabo, dizendo, oh, eu acho que eu não sou crente, eu acho que eu falhei, o que eu posso fazer, Senhor, para compensar? E Deus vai dizer para você, você está sendo tolo, você está sendo tola, minha irmã. Diante de mim você continua a mesma pessoa maravilhosa que meu Jesus, meu filho, sempre foi. Então sim, conserte-se, leia a Bíblia, para de dar a chance ao diabo de vir azucrinar você. Ore, esteja na comunhão dos santos, porque você está dando chance ao inimigo de ter o que dizer, e depois você fica aí para baixo, você entristece as pessoas ao seu lado, você enfraquece pessoas ao seu lado, você foi justificado, não tem nada que pode tirar você dessa posição, essa graça não pode ser roubada de você. Romanos 12, 6 apresenta a graça como habilidade para servir. Temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. E Paulo vai dar uma lista. É uma capacitação, uma habilidade. Sim, a graça, ela também é uma habilidade. E a segunda graça que você é habilitado, é capacitado por Deus. Romanos 12, 6, Efésios 3, 2, é um privilégio cristão, ou pelo menos Paulo assim descreve em Efésios 3, 2, como, por exemplo, pregar e ensinar o Evangelho. Irmão, pregar o Evangelho é uma obrigação dos cristãos. Paulo diz, ai de mim se não pregar. Porém, é um privilégio também. Olha o que ele diz em Efésios 3, 2. Se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada em favor de vocês. Paulo está se referindo aos cristãos gentios, aos cristãos não judeus. E ele está dizendo, Deus me deu essa dispensação de graça, me constituindo um ministro, um apóstolo enviado aos gentios. Ele vê isso como um privilégio. Ele se apresenta como mestre dos gentios, não porque ele acha que ele é superior, mas porque ele acha que ele recebeu um alto privilégio de pregar o evangelho fora dos muros de Israel, ou da nação israelita. Apesar de tudo isso estar correto, a graça tem que ser vista sempre como, nesse sentido, como um dom pessoal de Deus,
como uma prova de amor dele para com a pessoa que é recebedora desse dom. Então não inverta as coisas. Esse uso da palavra é um uso secundário da palavra graça. O uso primário e fundamental é referente ao amor que concede esses dons. A graça é o amor, é a dispensação que concede a graça de Paulo poder ser pregador do evangelho aos gentios. É porque Deus ama você, que Ele concede a você a graça da maturidade para que você aconselhe os mais novos na fé, os mais novos na idade. É porque Ele ama você de forma pessoal que Ele faz de você um instrumento dele no meio da igreja. É porque Ele ama a igreja que Ele capacita a igreja com dons. E nós já aprendemos em Efésios 4 que dons são pessoas. Aprendemos isso em 1 Coríntios. Ao invés de ficar lá discutindo sobre os dons espirituais, vamos nos lembrar, os dons são as pessoas. São essas pessoas que são instrumentos da graça de Deus para a edificação da igreja. E somos nós que somos, pela graça de Deus, instrumentos para pregar o evangelho aos perdidos. Portanto, sim, existe o aspecto, a acepção de graça como sendo dom, como sendo capacitação, como sendo posição diante de Deus. Mas esse é o uso secundário. O uso primário é o amor de Deus. Muitas vezes essa confusão surge por causa de uma confusão prévia com relação aos meios de graça. Novamente, para citar, porque a expressão sola gratia surge no embate entre os reformadores e a igreja romana medieval. Ela coloca a graça debaixo da autoridade da igreja, como sendo veiculada pelos sacramentos. É a igreja quem administra a graça. Alguns evangélicos e protestantes cometem um erro semelhante também. Você pensa que não? Quando eles pensam nos meios de graças como sendo mecânicos, não como atos de obediência, fé e confiança em Deus, que é quem administra a sua graça. Na palavra do saudoso J.I. Packer, ele diz: os sermões e as ordenanças proclamam a realidade da graça, e as orações dos crentes a invocam, mas só Deus pode usar da graça e levar os homens a se beneficiarem dela. Graça não é uma força impessoal que você manipula, seja com os sacramentos, com as ordenanças, seja com a oração, seja com a sua obediência. Graça é sempre administrada e usada pelo próprio Deus. Na verdade, os apóstolos ficaram maravilhados com a simples existência da graça. De fato, irmãos, é assombroso que Deus, soberano, resolva, sem ter obrigação de fazê-lo, amar, buscar, redimir e levar para junto de si pecadores que o rejeitaram como Criador e Pai. Isso deveria nos espantar. Por isso que a gente precisa tomar cuidado com o uso constante das palavras, das coisas divinas. Por que Deus proíbe no Antigo Testamento, lá em Êxodo 20, de usar o seu nome em vão? Porque tudo que você usa de forma comum para de ser santificado. Por que nós santificamos a refeição da ceia? Porque ela não é uma refeição como as outras. Ela tem um uso específico. É isso que significa santificar. Não é que a gente está botando qualquer poder nos elementos, no pão e no vinho, não. Significa, irmão, agora não é hora de lanchinho. É por isso que eu não posso aprovar aqueles pais e mães que, muito solícitos, muito preocupados com seu filhinho, com a sua filhinha, acham que é uma boa dar um pedacinho de pão, acham que é uma boa dar um pouquinho de vinho. Quando você faz isso, você está invertendo a coisa. Naquele momento ali, os elementos foram consagrados, outra expressão que precisa de explicação, não é? Foram separados para um uso específico, como memorial da morte, da ressurreição, da volta de Cristo, como um memorial que reflete a igreja como corpo de Cristo, um único corpo formado de muitos membros. Não é hora de lanchinho, não é hora de instruir desse jeito. Instrua seu filho e sua filha dizendo: por que eu não posso te dar? Eu vou explicar por que eu não posso dar para você. E aí você prega o evangelho, olha só, você apresenta o evangelho. O que eu preciso fazer para fazer isso? Você precisa crer em Cristo e ser batizado. Olha que maravilha, não, a gente desperdiça isso, a gente está fazendo uma grande coisa.
Meu irmão, seu filho não vai se converter por causa dessas situações que você inventa, não. Ele vai se converter por causa do seu bom testemunho dentro de casa, de segunda a sábado. E por causa do modo como você vem para a igreja, do modo como você apresenta no testemunho semanal, no fim de semana, o evangelho constantemente para aquela criança. É isso que vai acontecer. Mesmo para o seu filho, para a sua filha, a fé vem pelo ouvir. E o ouvir da palavra de Deus. Não muda. A graça, ela já se mostra lá... A graça, por causa disso mesmo, ela se mostra sempre absurda. Ela é absurda para mim e para você. A graça perdoa, e perdoar significa absorver a dívida, significa ficar com prejuízo. Todo perdão implica em algum tipo de perda. Quando Deus nos perdoa, Ele perde. Perde o quê? O filho. Perde sua glória por um momento. O filho perde sua vida. O filho recebe sobre si a ira do pai. E absorve isso. A ira que deveria ser nós, cai sobre ele. Para nós só resta graça. A graça ela se mostra no Éden, quando um animal é morto por causa do pecado de Adão e Eva, por causa do pecado dos nossos primeiros pais. Eu não estou insinuando nenhuma ligação teológica que aquilo ali foi feito um sacrifício. Estou falando apenas a afirmação óbvia que está no texto. Um animal inocente foi morto para cobrir a nudez dos nossos pais no Éden. A graça é violenta, mas esse é o tema da mensagem de hoje à noite. Sim, a graça é violenta. E ela é absurda também para a gente. Todos os atos de Deus no Antigo Testamento apontam para Deus agindo, vez após vez, para buscar e redimir pecadores que não merecem, não querem e nem conseguem ser salvos por si mesmos. Você vai ver isso no Antigo Testamento, Deus fazendo isso com o seu povo, com Israel. São atos duros, são severos, como se pode ver nos sacrifícios cruentos, por exemplo, do Antigo Testamento. Já falei para os irmãos uma vez que uma das minhas filhas, quando começou a ler a Bíblia e chegou nos sacrifícios, ela, pai, por que um pobre coitado de um pombinho tem que morrer, tem que quebrar o pescoço do bicho? Eu podia ficar, não, minha filha vai ficar traumatizada, coitada, eu vou ter que pagar a Fátima para cuidar dela, ai meu Deus. Então, eu posso ficar nisso, eu posso tentar dar explicação. Não, querida, não é bem assim. Não, sabe o que eu fiz? Eu falei, pois é, filha, você está vendo como o pecado é uma coisa horrível? O pecado acaba matando, causando morte, e o pecado causa a morte sempre de um inocente. Sempre me reflete. E aí, para apresentar Jesus no meio disso, fica muito mais fácil, muito mais tranquilo. Não tenha medo de apresentar essas coisas para o seu filho, não, para a sua filha. Nós desculpamos o pecado e perdemos boa parte do que a graça significa. Muita coisa que era pecado deixou de ser pecado. É problema. Fulano está com problema. Aí você vai olhar a vida da pessoa, está com pecado, está pecando, está tomando decisão errada. Está a gente dizendo, cara, olha o que vai acontecer. Segue nessa direção, continua seguindo na direção errada. É que eu estou com um problema. Vai tentar curar com consulta, com conselho, vai tentar curar com remédio. Com tudo que a gente tem que fazer é dizer, eu sou um miserável, eu preciso me arrepender, eu preciso abandonar isso. Aí sim a gente pode ajudar com conselho e com a palavra de Deus. Esse conceito de graça vem do Antigo Testamento. Ela significa, assim, um favor. Um favor que a outra pessoa não tem a menor obrigação de fazer para um suplicante. A palavra que é usada, por exemplo, como favor, em Gênesis 33:8, tem esse sentido. Esaú pergunta para seu irmão que está ali prostrado diante dele, Jacó. Você lembra da história? Jacó está voltando finalmente agora para encarar os erros lá de trás, né? Ele já tem esposas, ele já tem filhos, ele já tem muitos bens. Só que o irmão dele está vindo de encontro a ele com 400 homens lá. Ele chega, ele cai diante do irmão. Esaú pergunta, qual é o seu propósito com todos esses grupos que encontrei? Jacó responde, é para obter favor na presença de meu Senhor. Que não tem a menor obrigação de fazer isso. A palavra significa isso. Mas uma outra palavra, shered, ou shezed, misericórdia, compaixão, e principalmente, como alguém traduz, amor pactuante. Quando os profetas usavam essa palavra, eles estavam afirmando que o propósito do amor eletivo de Deus para com o seu povo era determinado, permaneceria sempre firme, mesmo na infidelidade do povo.
Era totalmente espontâneo, sem nenhuma obrigação, e sempre levaria Deus a agir em favor do seu povo. Sempre. Por causa disso, a declaração de Cambridge em Massachusetts, uma declaração que foi feita em 1996, e que eu tenho lido algumas afirmações e negações, por causa disso ela declara sobre a graça: reafirmamos que na salvação somos resgatados da ira de Deus unicamente pela sua graça. A obra sobrenatural do Espírito Santo é que nos leva a Cristo, soltando-nos de nossa servidão ao pecado e erguendo-nos da morte espiritual à vida espiritual. Essa é a afirmação. Negamos que a salvação seja, em qualquer sentido, obra humana. Os métodos, técnicas ou estratégias humanas, por si só, não podem realizar essa transformação. A fé não é produzida pela nossa natureza não regenerada. A fé salvadora é produzida somente pela graça salvadora. E no texto que nós temos diante de nós, irmãos, observe aí. Primeiro, a graça, ela se manifestou salvadora a todos os homens. Essa expressão que faz todo mundo pensar assim, então é para salvar todos? Não, leia o contexto, lembra? Texto sem contexto se torna pretexto para falar bobagem. No capítulo 2, Paulo vem ensinando a Tito que homens, mulheres, servos, jovens, todo tipo de pessoa, todo tipo de homem, tem um modo de Tito agir corretamente. E quando ele termina essa lista de categorias, ele então diz, porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Na sua Bíblia, como na minha, os editores fazem uma separação, mas você lembra que a Bíblia não foi escrita, dividida em capítulos e versículos. Paulo está falando todos, no original se diz todos os homens, uma referência à humanidade. Só que agora ele especificou a humanidade, ele especificou toda a categoria de pessoa, todos esses aí, homens, mulheres, servos, jovens, anciãos, todos esses. Porque a graça se manifestou trazendo salvação a todos. Então, por causa disso, Tito, você vai agir dessa forma que eu falei. Deus não tem uma classe privilegiada que ele ama mais que a outra. A graça se manifestou salvadora a todos os homens. Ela também, no verso 12, ela nos educa, ela é uma professora. Como eu disse, há algo a aprender. E que maravilha quando você é nascido dentro da igreja. Daqui a pouco uma criança vai ser apresentada à igreja, não a Deus. É bom saber logo disso, os parentes estão aqui, a gente não apresenta. Já foi apresentado a Deus há muito tempo. No momento que disse, estou grávida, Senhor, olha aí para o fulano ou a fulana, que a gente não sabia ainda quem era, né? Desde aquele momento, está apresentado a Deus. E diante de Deus existe desde a eternidade. Mas vai ser apresentado à igreja. Que bênção, que coisa maravilhosa. Na época que eu me converti, a bênção era você ter sido ex. Você era ex-traficante, ex-drogado, ex-qualquer coisa. Ex dessa religião, ex daquela religião. Se você tivesse histórico, uau, esse cara deve saber mais que os outros, ele tem uma experiência mais forte. Não, não é. A bênção é nascer dentro da igreja, é ser criado dentro da igreja, é desde cedo, como Paulo diz a Timóteo, desde cedo você ouve as sagradas letras que podem tornar você sábio para a salvação. Que bênção as crianças estão aqui, desde cedo ouvem a palavra de Deus na igreja, em suas casas. Nunca coloque isso como secundário. Não há nenhuma vantagem em experimentar o mundo como se você fosse adquirir algum conhecimento. Todo conhecimento está aqui. Sola Escritura. Você não precisa ter experiência lá fora para dizer eu entendo mais do que... Não! Você precisa ter consciência do quanto você foi perdoado. Do quanto você foi perdoada, mesmo. Quando essa consciência está, é como Jesus disse para aquela mulher que sabia que era pecadora. Ela amou muito assim, ela ama muito assim, porque ela sabe como ela foi perdoada. Os que se julgam muito bons, eles acham que pouco foi perdoado, por isso eles também amam pouco. A graça é educadora, que ela eduque e continue ensinando as nossas crianças desde cedo, mas a nós também. A graça é capacitadora, agora na segunda parte do versículo 12. Renegadas a impiedade e as paixões mundanas, é para isso que ela nos educa, né? Renegadas a impiedade e as paixões, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa.
ela nos educa e ela nos capacita para viver nesse mundo. Fique com isso na sua cabeça, você foi capacitado para viver nesse mundo. Você não foi capacitado para viver no céu ainda, mas você foi capacitado para viver aqui, nesse mundo. Guarde isso. Ela nos dá esperança, verso 13, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Sim, o nosso Deus e Salvador voltará na sua glória. E a graça nos educa a ter esperança e a viver em função dessa esperança. Ela não existe à parte de Cristo. É o verso 14, a primeira parte. Ele, Jesus, deu a si mesmo por nós. Não existe graça à parte de Cristo, nem a graça comum, aquela graça que atua sobre aqueles que não são crentes, aquela graça que permite que os seres humanos vivam em sociedade. Do contrário, se Deus retirar isso, nós acabamos uns com os outros. Como o Senhor Jesus mesmo disse, não tem ninguém bom. Como o profeta disse, Isaías e Paulo repetiu, não há ninguém bom, não há ninguém que busque o bem. Sem a graça de Deus, ninguém faz nada bom. Nem na igreja, nem fora da igreja também. A graça comum também passa por Cristo. E ela resulta em exclusividade. Ainda no verso 14, parte B. Então, ele nos deu a si mesmo, ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática das boas obras. Guarda isso. Primeiro, você foi capacitado para viver neste mundo. Segundo, Deus tem exclusividade sobre você. Você que não presta, eu que não presto, o Senhor disse, é meu e eu não vou abrir mão. Esse povo é meu. Essa pessoa é minha e eu não abro mão disso. Muitas vezes se pergunta, como é que nós fazemos a igreja? Nós procuramos novos meios de fazer igreja. Queremos saber como as outras pessoas fazem a igreja. Em cada caso, a igreja é apresentada e pensada como um ato dos cristãos, supostamente em resposta ao que Deus fez em Cristo. Meu irmão, Deus é o agente da criação e da preservação da igreja do início ao fim. Não somos nós que fazemos a igreja. Não somos nós que fazemos a membresia da igreja. É Ele que faz em nós. A nossa resposta como culto, como adoração ao convite de Deus para adoração, é Ele que produz essa capacidade em nós. Nós não responderíamos a Ele como devemos. Finalmente, a graça, ela representa ensino, exortação e repreensão necessárias. É a primeira parte do verso 15. Ensina essas coisas. Também exorte e repreenda com toda a autoridade. Sim, quando falamos de graça, há coisas a serem ensinadas, há exortações a serem feitas, há repreensões a serem estabelecidas, assim também como há encorajamento e como há consolação. Não é mágica, não é uma força impessoal. E vai surgir oposição sempre que a graça for ensinada. Por isso, Paulo termina dizendo, ninguém despreze você. Ninguém te despreze. Porque você vai ensinar isso e as pessoas vão reagir a isso. O contexto da graça, irmãos, é sempre a aliança. Em outras palavras, a base para os atos graciosos de Deus para com seu povo em meio ao pecado e à rebelião contínuos eram as promessas da aliança que ele havia feito. Algumas aplicações para terminar. Você recebeu graça para viver nesse mundo, para amar o seu cônjuge. Você recebeu graça para amar o seu esposo, para amar a sua esposa. A disposição para fazer isso não é um sentimento, mas um ato de obediência e de confiança na graça do Senhor. Meu irmão, minha irmã, você que é casado, como eu sou casado, você recebeu graça para amar o seu cônjuge, mesmo quando ele é difícil de amar. Você pode se render a essa graça, você pode receber a graça de forma vã. Eu sei que quando a gente fala de graça, a gente espera ouvir só coisas maravilhosas, né? E cantar maravilhosa graça. Sim, ela é maravilhosa porque faz pecadores como nós capazes de amar gente que a gente não gostaria de amar. Inclusive o cônjuge num determinado momento. Difícil isso, principalmente hoje quando o abuso é uma palavra que está em tela, não é? Não, a graça não ignora o abuso.
Uma igreja que aprendeu a doutrina da graça, ela não ignora o abuso. Ela toma providências com relação a isso, mas ela não deixa de aplicar a graça, porque não vai ser cadeia, não vai ser prisão, não vai ser multa que vai recuperar aquele coração. Que a pessoa vá para a cadeia, dependendo do abuso dela. Que ela pague a multa. Que ela pague a penalidade, sim, mas a gente não abandona a pessoa por causa disso. O problema que está acontecendo, por exemplo, na internet atualmente, é que as pessoas que estão supostamente denunciando abusos não se apresentam. Elas quebram Mateus 18. Primeiro porque a internet não é o ambiente, não é a instância para esse tipo de coisa. É a igreja. Se teu irmão pecar contra ti, você vai e fala com ele. Se ele não te ouvir, você leva mais 1 ou 2. Se ele não ouvir isso, você leva à igreja. Se ele não ouvir a igreja, acabou. Você não leva para a internet. A igreja toma as providências que tiver que tomar. Se houve um abuso, pode ser sexual, pode ser infantil, pode ser o que for. Que aquela pessoa seja entregue às autoridades, pela igreja inclusive. Mas a igreja não vai embora. É satânico, é demoníaco você pegar uma pessoa e dizer, você pecou, por isso agora eu vou antecipar o teu inferno e vou te abandonar. Porque Deus nunca nos abandonou, mesmo quando nós o abandonamos. Deus nunca foi infiel, mesmo quando nós fomos infiéis. E o que você está vendo aí, irmão, e eu espero que os membros dessa igreja já estejam nessa altura vacinados contra esses pseudos cuidadores de igreja, pseudos vingadores de igreja. E eu sei que pelo menos uma dessas aí que anda aí nem frequenta a igreja dela direito. Eu sei por causa do pastor dela. Mas está na internet, condenando todo mundo. Tem tudo para dizer sobre tudo. E de vez em quando encontra um crente tolo que diz, não, mas ela já falou alguma coisa no passado. Se falou, já era, já negou tudo. Por que você vai gastar tempo ouvindo essa pessoa quando tem tanta coisa boa para ler e para ouvir? Vou repetir o que falei semana passada, você está com tanto tempo assim? Nós não abandonamos as pessoas. Você foi capacitado para, nessa vida, amar pessoas que são difíceis de ser amadas. Porque em algum momento você pode se tornar uma pessoa também difícil de ser amada. Mas principalmente porque Cristo deu a sua vida para capacitar você, pela graça, a viver esse tipo de vida. Segundo, você foi capacitada pelo Senhor para aguardar um casamento no Senhor. O exemplo de Jacó tem que dizer alguma coisa para a gente. Eu vou antecipar as coisas. O exemplo de Abraão tem que dizer alguma coisa. Toma aqui, Abraão, toma Agar aqui. Vamos fazer o herdeiro que Deus prometeu. A graça te dá condições nessa vida de você aguardar o casamento no Senhor. E se não houver casamento, a graça te dá condições de viver a vida de solteirice. A moça que está lá em Nampula, e é secretária do MAP lá em Nampula, conversei com ela algumas vezes. Ela se apresentou para mim dizendo assim, eu estou aqui há 7 anos e espero que o Senhor me mantenha aqui até eu morrer. O Senhor me deu o dom da solteirice. Depois eu encontrei com ela numa mensagem de vídeo, numa ligação de vídeo. É uma moça, é jovem, é bonita, é altamente competente no que ela faz. Está servindo ao Senhor. Lá em Nampula, no norte de Moçambique. Você vai ficar desesperado, você vai ficar desesperada aí, porque eu vou ficar para a titia. Gente, deixa eu dizer isso aqui novamente, eu sou o pastor mal, tá? Você fica sendo pastor bom. Pelo menos por enquanto, porque isso muda, sabe? Gente, você quer sofrer de graça, é isso? Você quer acumular tristeza no coração? Não quer confiar na graça e confiar no Senhor? O Senhor não está atendendo no tempo que eu quero, o tempo está passando. Você não tem desculpa, a graça do Senhor te dá condições de aguardar um casamento feito no Senhor. Terceiro, a graça dá condições, capacita você a servir seus irmãos, mesmo quando é difícil fazer isso. Não só o irmão que é legal, o irmão que é boa praça. Como eu disse, todos nós somos difíceis, todos nós somos chatos em algum tempo. Esse é o rebanho do Senhor, que Ele vai levar à perfeição quando apresentar diante do Pai, sem ruga, sem mancha, sem mácula, nada. Mas enquanto caminhamos para lá, nós temos que lidar uns com os outros e às vezes nós somos difíceis. A coisa que eu mais detesto, a coisa que mais me amedronta, a coisa que mais eu preferiria não fazer é ter que confrontar
um irmão na igreja. Não é chato. Você tem que chamar uma pessoa e dizer, olha, já falamos com você 1, 2, 10 vezes. E tem aquela pessoa que resiste, e tem aquela pessoa que eu julgo pior ainda, que vira um sabonete. Sabe? Já tentou pegar um sabonete molhado? Parece que quer escapar assim, ela, não, mas pastor, não, mas eu vou. Não, pastor, pode deixar, eu não vou mais desagradar o senhor, não. E eu pensei, mas ela está pensando que tem que agradar é a mim? Você encontra as piores coisas no aconselhamento pastoral. Você foi capacitado a servir a seus irmãos. Não fuja disso. Você, como eu já tenho dito aqui, você é a resposta para as necessidades do seu irmão. Seus irmãos são a resposta para a sua necessidade dentro das capacitações que Deus dá na igreja local. Você foi capacitado para testemunhar a quem quer que seja, mesmo parecendo amedrontador. Eu sei que para alguns isso é amedrontador, não é? Como é que eu vou falar de Cristo? Eu tinha que falar de Cristo? Sim, você tem que falar de Cristo. É isso que você tem que fazer. Comece a orar sobre isso com intensidade. Você vai descobrir modos que você antes não pensava. Você não precisa subir num caixote ali na esquina da Conde de Bonfim e começar a pregar lá como Charles Wesley, não, como John Wesley, não. Mas talvez você dê um folheto. Talvez no aniversário de um colega de trabalho você procurou com antecedência aquele livro que aquela pessoa, você sabe que pode estar passando por um momento difícil, aquele livro vai chamar a atenção dela para o Evangelho. Seja criativo, mas você vai ser criativo quando você começar a orar por isso, quando você achar que, parar de achar que você não tem jeito para isso. Não, você tem jeito, porque você foi capacitado pela graça para isso. Você foi capacitado para perseverar em santidade. Ou seja, separação do mundo, primariamente e principalmente na cosmovisão do mundo. Porque quando a gente fala em santidade, as pessoas já vêm logo com uma lista de faça e não faça, não é? Sim, tem coisas que você deve fazer. Sim, há coisas que você tem que evitar. Há coisas que a Bíblia condena, que ela diz é pecado, isso vai enlaçar você, isso vai destruir você. E há coisas que a Bíblia diz, faça isso, cresça na graça, no conhecimento de Cristo, progrida na fé. Mas antes disso, é preciso que você pense que santidade é, sobretudo, um conceito de separação. Eu queria chamar a sua atenção nessa manhã, principalmente para a separação da cosmovisão mundana, de olhar para a vida como o mundo olha. Quando todo mundo diz, o Brasil não tem mais jeito, não. Jeito para quê? O que você quer aqui? Um país maravilhoso, com todo mundo com dinheiro? Seria bom isso, mas o que eu quero aqui é um país em que todos se rendam a Jesus. Esse é o alvo. Porque se o alvo for esse, você vai dizer, claro que tem jeito. Tem tanto jeito quanto o amor eletivo do Pai. Tem tanto jeito quanto a expiação eficaz do Filho. Tem tanto jeito quanto a graça efetiva aplicada pelo Espírito. Mas se a sua visão é a mesma dos outros, então você está pecando. Você precisa confessar esse pecado, abandonar isso, porque você foi capacitado pela graça para perseverar em santidade. E o seu conceito de vida, a sua cosmovisão precisa ser diferente. Por último, você foi capacitada para enfrentar o desânimo. Nós já vimos, disposição não é sentimento, mas um ato de obediência. Lembra dos discípulos, na última pescaria que João registra? Eles pareciam que não tinha mais nada para fazer, Jesus tinha morrido, a coisa estava meio assim. Pedro disse, vou pescar, eles falaram que foram, vamos todo mundo. E quando eles chegam lá, passam a noite toda pescando, passam toda a noite pescando. Chega um momento em que você chega, vão embora. Quando eles estão exatamente nesse momento, o Senhor aparece na praia e diz assim, joga a rede para o lado direito do barco. E Pedro responde, nós pescamos a noite toda, não pegamos nada. Mas, sob a tua palavra, nós vamos jogar a rede. Você sabe o que acontece depois. Disposição não é, eu estou me sentindo disposto para ir à igreja. Ontem eu comentei lá com os irmãos da igreja onde eu fui falar. Porque um deles tinha falado isso, um dos que deu a abertura no trabalho. Né? Tem vezes que a gente não tem vontade de ir para a igreja, né? Sim, irmãos, tem vezes que eu acordo, olho para a Rosane e diz assim, Rosane, liga para o Jonatas aí, fala para ele pregar hoje, eu vou ficar por aqui. Cansado, né? Eu não estou querendo a igreja. Ela, querido, você é o pastor. Hã? Pode ser porque você se cansou demais, uma semana muito trabalhosa, um sábado muito trabalhoso. O Senhor não chama a gente que não está fazendo nada, irmãos. Todos nós vamos estar envolvidos com a obra do Senhor de um jeito ou de outro.
Mas a gente só levanta, põe um pé na frente do outro. A graça ajuda a gente. Daqui a pouco, 5 minutos depois, meu pensamento é todo na igreja. É só a igreja. É lá que eu quero estar, na comunhão dos santos. É isso que eu quero fazer. Se você for esperar sentir alguma coisa, talvez você venha no culto da noite, com um pouco de sorte. Se não, quem sabe no domingo que vem você aparece aqui, não é? E dizendo, eu tive um problema, pastor. Quando não é sério, não é problema. Quando é desse tipo, é problema mesmo, tá? Tem um problema lá. Ah, pastor, estou desanimado. A graça ajuda isso. Veste a roupa, põe os sapatos, se coloca no caminho da igreja. Não tente fazer isso, enfrentar sozinho. Deus te deu irmãos, irmãs, pais e mães, filhos e filhas. Deus te deu família para que você viva a vida da igreja. A graça não é uma energia impessoal, portanto, ela é antes o coração e a mão do Deus vivo e todo-poderoso. Essa frase é do J. Packer novamente. É o coração e a mão de Deus agindo em favor de você. E eu termino lembrando, será que aquele que deu tudo, ele deixaria você, justamente quando você está precisando de forças para lutar contra o pecado, forças para amar quem você não está querendo amar, quem é difícil de amar, forças para aguardar no Senhor a vontade dele para a sua vida, forças para ter uma outra visão da realidade? Eu termino com Romanos 8:32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar, depois vamos cantar. O culto estará encerrado com oração silenciosa, mas os irmãos devem permanecer um pouco mais. Pai querido, obrigado pela tua palavra, que a tua graça seja abundante sobre todos os que estão aqui e ouviram a tua palavra, seja abundante sobre aqueles também que acompanharam pelo nosso canal. Que a tua graça nos eduque, que nós sejamos então homens e mulheres, rapazes e moças, crianças, desde as mais tenras, que educados na graça, vivamos de forma justa e piedosa neste mundo, honrando o nome de Jesus, pregando o evangelho com fidelidade. É a oração em nome de Jesus. Amém.